Olá, amados, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Valdeci, sou um pastor batista e tenho uma família. E no decorrer da semana, dentro da permissão de Deus, estaremos abordando alguns textos da Palavra de Deus para a nossa meditação. E nosso intuito não é trazer assuntos polêmicos e também sempre respeitando as diversas opiniões, mas nós vamos nos esforçar para nos ater à palavra de Deus. E então eu quero deixar lido para a nossa meditação, hoje em uma das cartas que Paulo escreve a uma das suas igrejas, né? Uma das igrejas que ele foi usado por Deus como missionário para fundar, né? Muitas igrejas. Uma dessas igrejas é a igreja de Filipos, e todos os cristãos conhecem bem, a maior parte dos cristãos conhece bem a história da igreja de Filipos. E antes de nós prosseguirmos, eu quero deixar lido no capítulo 1 da Filipenses, do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então, amados, a igreja de Filipos, ela é conhecida como a igreja da alegria espiritual. As igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, em geral, quase todas, cada uma tem uma característica. Por exemplo, a igreja da cidade de Corinto, do qual o apóstolo Paulo escreve 2 cartas, é conhecido como a igreja que era abundantemente usada por Deus nos dons espirituais, e que também posteriormente enfrentou alguns problemas. Mas a característica marcante da igreja de Corinto é os dons espirituais. E a igreja de Éfeso é conhecida como a igreja do primeiro amor e também a igreja assentada nas regiões celestiais, e também a igreja que traz também como suas características fortes o âmbito da batalha espiritual. E o apóstolo Paulo escreve a igreja de Filipos. Era uma igreja que contagiava aqueles que iam visitá-la, aqueles que chegavam ali, porque era uma igreja que realmente eles se alegravam na alegria cristã, na comunhão, até mesmo em momentos de perseguição, eles se alegravam sabendo que Deus
Deus estava no controle de todas as coisas. Estava e está, continua no controle de todas as coisas. E então houve um período em que aconteceu alguns fatos que ameaçou a alegria espiritual dessa igreja. A igreja do Senhor Jesus, não só a igreja de Filipos, mas a igreja do Senhor Jesus, nós não podemos perder a alegria espiritual. Nós não podemos perder a alegria de servir ao Senhor Jesus. E Paulo, ainda nesta carta, ele vai nos ensinar que ele sabia estar alegre, ele aprendeu a estar alegre, tanto nos momentos de abundância, quanto nos momentos de escassez, nos momentos, nas circunstâncias fáceis, nas circunstâncias difíceis, nos momentos de liberdade e nos momentos de prisões. Mas em todos os momentos, Paulo, ele demonstrava alegria, porque a alegria dele não vinha de seus conhecimentos. Ele era um homem culto, era um homem muito entendido, tanto na questão do judaísmo, e depois ele considerou o conhecimento que ele recebeu de Cristo Jesus muito mais excelente do que o conhecimento que ele obteve no judaísmo. Ele não desprezou o que ele aprendeu no judaísmo, mas ele considerou com muito acerto que o conhecimento em Cristo Jesus é muito mais excelente. E este conhecimento, amados, nos leva então a nos alegrar, nos leva a nos alegrar na comunhão com os santos, nos momentos de alegria, também nos momentos de aflição do Evangelho, também no fato de nós compreendermos que recebemos de Deus o ministério para ser exercido entre os santos e, sobretudo, a nossa maior alegria. Aí o Senhor Jesus vai dizer para os discípulos, quando eles foram comissionados para anunciar o reino de Deus, e em que Deus, então, usa eles para operarem muitos milagres, maravilhas, e então eles voltam alegres, regozijando, e falam com o Senhor Jesus: olha, Senhor, no teu nome, até os espíritos maus nos obedecem. E o Senhor Jesus então fala com eles: olha, a maior alegria de vocês precisa estar no fato de ter o seu nome escrito no livro da vida. E é verdade. É muito bom, muito maravilhoso a operação de milagres, a gente contemplar, a gente orar, contemplar Deus curando, Deus libertando as pessoas, transformando vidas, né? Pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. É maravilhoso, sim. Mas a nossa maior alegria é ter o nosso nome escrito no céu. E então Paulo, ele escreve à igreja de Filipos, para a igreja que era uma referência no quesito da alegria espiritual, para a igreja, então, se cuidar, pois aconteceu lá na igreja de Filipos, um fato de duas obreiras, Sintique e Evódia, tiveram um desentendimento, não é? Uma diferença de ponto de vista, talvez teológico, ou mesmo administrativo. E então, quando há essas diferenças, essas diferenças precisam ser sanadas, para que a igreja do Senhor Jesus não seja impedida de usufruir da alegria espiritual, porque a alegria espiritual é que nos comunica a abundância da vida que nós temos em Cristo Jesus. E então Paulo, ele escreve então aos crentes da igreja de Filipos, e ele fala: olha, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não descuidava
de orar pelos irmãos, pelas igrejas, especialmente as igrejas as quais ele como missionário foi usado por Deus, né, fundação dessas igrejas. E então ele sempre teve aquele cuidado. E na questão da igreja de Filipos, então aqui ele recomenda para eles, várias vezes ele fala nessa carta para eles se regozijarem, né, regozijarem no Senhor. Diversas vezes ele fala, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, vos regozijai-vos. É a palavra-chave desta carta. Porque realmente a igreja pode passar por todas as circunstâncias. Circunstâncias de liberdade, circunstâncias de perseguições, de incompreensões. Mas se ela estiver usufruindo da alegria cristã, da alegria espiritual, ela vence. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e Deus nos guarde a todos, em nome de Jesus.